Era Vargas no Enem. O que cai? Como cai? As principais habilidades, tudo que você precisa saber, dividido em 3 aulas. Nessa primeira aula, eu quero te explicar os antecedentes, como que o Vargas chega ao poder e como que algumas habilidades já podem aparecer ali dentro do contexto da República Velha. Nas próximas 2 aulas, já vamos começar a construir exatamente todo o período de 1930 a 1945, terminando com muitas questões para que você possa treinar, mas como a matéria já está disponível, você pode fazer as questões, trazer um feedback para o professor e conversar exatamente sobre as suas dúvidas, tá bom? Professor, por onde começaremos mesmo, hein? Vamos tentar entender qual é o cenário em que Getúlio Vargas se encaixa perfeitamente bem na prova do Enem. Professor, competência 3 abre para a gente aqui a discussão? Isso mesmo, tá? Você vai sinalizar aí para mim. Competência de número 3. Competência 3 que pede para que a gente compreenda a produção e o papel histórico das instituições sociais. Já tivemos várias aulas explicando o que são instituições sociais, mas aqui, considerando a Era Vargas, as instituições sociais elas vão servir aqui como uma espécie de mecanismos de controle. Pois é, quando Getúlio Vargas assume, tá? Ele vai ali pegar os movimentos sindicais, ele vai considerar a criação do Ministério de Trabalho justamente para controlar as massas, né? E toda aquela relação que a gente consegue perceber claramente no governo do Getúlio parte da utilização das instituições sociais para se autopromover, tá? Então, aqui nesse momento, as instituições sociais são as leis dos estados, né? Do que seria, por exemplo, a maneira como ele vai construindo políticas públicas, que sim, né, são benesses para a população, mas ao mesmo tempo tem um interesse por trás. Eu sempre gosto de pensar o Getúlio Vargas como um político pragmático. Ele não é de esquerda, ele não é de direita, ele faz o que deve ser feito. Ele é muito do que o Maquiavel já sinalizava ali, né, dentro daquele contexto europeu. Então, mecanismos de controle e influência aparecem aqui nessa habilidade, nessa competência, tá? Professor, dentro dessa perspectiva, tem movimento social aqui na Era Vargas? Demais. Já falamos sobre um, que são os movimentos sindicais. Falaremos sobre os movimentos feministas, tá? Que vai aparecer de maneira muito forte aqui, porque a década de 30 vai ser a década onde o direito, né, o sufrágio universal, ele chega ao Brasil com muitas ressalvas, mas é parte da discussão do que seria o Código Civil Eleitoral. Vamos falar sobre isso, tá? Relaxa que vai dar tudo certo. Aqui sobre o movimento social, quero sinalizar os movimentos sindicais, os movimentos dos trabalhadores, beleza? Professor, qual é a habilidade que você acredita que vai ser muito importante? A primeira, sem dúvida, é a habilidade número 12, tá? Analisar o papel da justiça como instituição. O que é que nós temos aqui? Nós temos exatamente a contextualização de leis. Leis, o aparato do Estado, né? O aparato é a organização. O aparato burocrático, as instituições, aparecem aqui com o Getúlio Vargas. Vez ou outra, tem questões sobre o DIP, né, que vai estar em outra competência, habilidade 21, mas conversa muito sobre o papel das instituições sociais. Então, habilidade 12, questões sobre leis, sobre órgãos, é extremamente importante você sinalizar aí. Professor, qual a outra habilidade aqui que você considera também relevante? A habilidade número 13, analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para, olha só, mudanças ou rupturas. Nós temos inclusive uma aula, né, desta semana que chegou para falar sobre movimento social. Dá uma assistida lá, tá? Falamos muito sobre a habilidade 10 e a habilidade 13. Aqui nesse momento eu quero sinalizar o movimento feminista, tá? Por conta do direito ao voto. Direito ao voto. Tudo bem? Vai ser muito útil considerar aqui essas perspectivas. Professor, encerramos com qual, então? Com a habilidade número 15. Avaliar criticamente
conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. Nesse momento aqui, gente, normalmente a gente consegue perceber que existem, né, dentro das questões um debate muito mais sobre o papel dos trabalhadores, tá? O papel dos trabalhadores, que segundo Karl Marx, são aqueles que vendem a força do trabalho, venda da força do trabalho contra aqueles que detêm os meios de produção, a burguesia, tá? Então, o papel dos trabalhadores aqui enquanto conflito, ele é justamente se opondo, tá, aos detentores dos meios de produção. Estamos falando da burguesia, que nesse momento, né, no Brasil de Vargas, vai se construindo ao longo do tempo, porque nós temos um país muito agrário ainda e ao longo do tempo ele vai se modificando. Então, percebe que esses conflitos aparecem aí, né? Como que se dá a relação do proletariado com a burguesia? É uma perspectiva bem marxista que aparece muito na prova. Professor, dá para a gente já responder uma questão nesse sentido? Com certeza. Vamos responder aqui uma questão de competência 3, habilidade 13. Vamos falar sobre movimentos sociais, né? Vamos checar aqui a partir do enunciado. Diz o seguinte: no contexto histórico retratado pelo texto, a relação, preste atenção, entre governo e o movimento sindical, e aí lembra sempre, tá? Caiu o movimento sindical, você já sabe, é o movimento dos trabalhadores. Lembra da minha voz na hora da prova. Caiu o movimento sindical, o professor falou que é movimento dos trabalhadores, tá? Por que isso é importante, professor? Porque em qualquer contexto, o movimento dos trabalhadores está sempre buscando direitos, está sempre aparecendo como um grupo que está buscando o seu lugar. Só que aqui no contexto onde a questão se apresenta, muito provavelmente eles estão sendo utilizados para algo, tá? Que indique a ideia de controle do governo. Vamos checar? Ó, o texto diz o seguinte: nos primeiros anos do governo Vargas, as organizações operárias, sob controle das correntes de esquerda, tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado. Então, teve uma galera aqui, o Movimento dos Trabalhadores, para ser mais exato, que ficou muito incomodado com o fato do Vargas ter um perfil de governo muito controlador. E aí, o texto está dizendo que eles acabaram, né, fracassando. É essa a expressão que aparece aqui, ó. Além do governo, a própria base dessas organizações pressionou pela legalização. Que legalização, professor? Vamos entender. Vários benefícios como, olha o que é que vai aparecer, né? Olha quais são as estratégias do Getúlio Vargas para atrair essa galera que está sendo contra ele. Vamos lá. As férias e a possibilidade de postular direitos às juntas de conciliação e julgamento dependiam da condição de ser membro de sindicato reconhecido pelo governo. Mais uma vez, o conceito de controle a quem que o Vargas atribuía os direitos das férias, né? Da condição realmente de ser parte de alguém que vai usufruir dessas benesses. Quem tivesse, tá, dentro dessas organizações que o governo controlasse. Exatamente. Então você percebe que existe um controle aí, né, diretamente. E é essa relação que o comando está pedindo para que a gente observe. Letra A, ela foi marcada pelo reconhecimento de diferentes ideologias políticas, pelo contrário, né? Não foi reconhecimento, não. Reconhecimento é bem diferente de controle. Letra B, por um diálogo democraticamente constituído. Muito menos. Letra C, pelas benesses sociais, benesse vem de benefício, tá? Do getulismo. Gente, essa aqui é uma questão que se tu for pelo conteúdo, tu acaba se passando, né? Como teve uma questão no passado, você vai visualizar ela aqui no nosso material,
que teve uma galera que viu DIP, aí tipo, ah, beleza, DIP, controle, nem leu o texto, nem entendeu o que, é que a questão estava pedindo, justamente porque a habilidade estava lá, estruturada no eixo temático, focou no conteúdo e acabou se perdendo, tá? Então, o getulismo faz parte daquela perspectiva de que Getúlio Vargas era pai dos pobres, aquele que dava benefício para todo mundo, mas tinha um interesse, né? Olha a letra D. Pela vinculação dos direitos trabalhistas, aqueles que a gente citou, as férias, possibilidade de postular direitos, a tutela do Estado. O que é isso, professor? Tutela. Tutela é controle. Percebe que o domínio de conceitos, ele salva você, né? Então, é exatamente a nossa resposta, né? A relação que se tinha entre o governo e o movimento dos trabalhadores, propondo Vargas essa ideia de uma aproximação, era que os direitos dessa classe só seriam defendidos caso eles servissem ao governo, tá? Apoiando, né? Demonstrando ali o seu apoio. Então, letra E, por uma legislação construída consensualmente, né? Ou seja, de maneira onde todos estão de acordo, isso com certeza não é parte do contexto que o texto acabou trazendo para a gente. Tudo bem? Tranquilo? Professor, como que o Vargas chega ao poder? Para isso, vamos começar a trabalhar aqui com o conceito de antecedentes. Estamos falando da República Oligárquica. Em que momento da história nós estamos, professor? Lembra dessa imagem aqui? Nós temos aqui os representantes, tá, das oligarquias. As oligarquias políticas. E o que é isso, professor? As oligarquias são os de latifundiários, grupos de latifundiários que possuíam poder político e influência, tá? Ao ponto de, após a queda do segundo reinado, após a República da Espada, são os grupos que justamente vão assumir o país, né? Você vai ter aqui nas oligarquias duas grandes se formando. A primeira é São Paulo, especificamente na produção de café, e a segunda é Minas Gerais, especificamente pelo que seria a produção de laticínios, né, de leite. É aqui, professor, que nasce a política do café com leite, exatamente. Uma hora é São Paulo, outra hora é Minas. Logicamente, dentro de um campo de discussão onde isso não é tão simplista, né? Mas é muito conhecida por isso. Café com leite, tá? Política Coffee and Milk. Política do café com leite. Tudo bem até aí? Tranquilo? Vamos caminhar aqui então, tá? Professor, em poucas palavras, como é que a gente consegue pegar todo esse período, que foi um período caótico, né? Até o início da década de 30, você vai ter aí muitas mudanças, você vai ter alguns conceitos que eu quero muito que você marque junto comigo, para que faça sentido fazer questões que vão aparecer para você e dominar todo o cenário das competências apresentadas, tudo bem? Vamos lá. Os conceitos principais que aparecem aqui para gente, primeiro é exatamente o que dá nome a esse antecedente, a política do café com leite. O que é que nós temos aqui? A primeira coisa que aparece é a alternância de poder entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Isso se deu por quê, professor? Justamente pelo conceito de oligarquia, que tem uma característica muito chave, tá? Muito poder em poucas mãos. Essa também é uma boa definição do conceito de oligarquia, né? As famílias que estão até hoje no poder, inclusive. Então, como é que funcionava? Havia todo um controle, né? Havia uma perspectiva onde as pessoas, né, aqueles que podiam votar, que não era todo mundo, já começava daí, eram controlados pelo poder local desses proprietários, o que vai dar nome a uma política chamada
coronelismo, né? Onde você vai ter o controle como um dos principais pontos que vão resumir bem esse processo. E isso vai ser bem representado também em outro conceito muito importante, o voto de cabresto. A ideia, novamente, de um controle a partir dessa realidade, dessa relação entre os proprietários e aqueles que tinham ali ainda o poder de votar. Gente, é bem importante citar que o voto era censitário, tá? O voto era censitário, ou seja, apenas homens de posse poderiam votar. Então você já tem aqui uma democracia restritiva, né? Não era para todo mundo, não. E por que que isso é importante, professor? Porque era isso aqui que o Vargas era contra. Lógico, politicamente falando, porque nessa política dos governadores, né, que ela vai aparecer aqui, ó, a troca de apoio para o presidente, por isso que eles revezavam muito bem, uma hora era o de Minas, outra era de São Paulo, o Vargas era do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Ele vai fazer parte da galera que vai questionar esse processo, mas ele também estava inserido. Mas o que é que leva o Vargas, então, a criticar todo esse projeto? É justamente a rejeição, né, do que seria ah, esse modelo que não atribuía sentido para as outras oligarquias. Para Minas e para São Paulo estava ótimo. E as outras oligarquias se viam na pressão de contestar. E o próprio cenário, né, do pré-Vargas é uma coisa que vai ajudar demais, tá? A opinião pública, a mídia, né, aos próprios grupos a apoiarem o Vargas. Você vai ter aqui uma crise econômica absurda, a galera vai começar a duvidar da democracia, né, do liberalismo. Essas elites, como eu te acabei de citar, vão estar, né, totalmente revoltadas porque apenas São Paulo e Minas usufruem, né, dessa dinâmica, minha avó chamava de cambalacho, né, até que sim, existe a formação de uma aliança, né, contra o que seria todo esse projeto. E seguindo uma sequência, tá? Não precisa decorar isso, é muito mais para você entender. Aqui, por exemplo, nós já temos a habilidade de número 24, né? Relacionando cidadania e democracia nesse lugar, onde já existe um interesse, um debate a nível de pensar como que todas essas estruturas foram abaladas ao longo do tempo. Nesse contexto aqui de aliança, nós já temos a habilidade número 10 mais a habilidade 13, considerando os movimentos sociais, né, que vão se dar aqui buscando mudanças, buscando rupturas. Percebe que a ideia é olhar para o eixo com os olhos das habilidades da prova, tudo bem? Professor, e aí são nas eleições de 30 que o Vargas acaba chegando? Olha, não necessariamente, tá? Porque essas eleições aqui, ela não teve um final que produziu o resultado dela, tá? Porque nós temos Júlio Prestes, candidato de São Paulo, vencendo as eleições. Porém, Júlio Prestes vai ser deposto. Por quê? Porque Getúlio Vargas, juntamente com aquela aliança que a gente acabou de falar, ganha força junto com o exército também e denuncia as inúmeras fraudes que aconteciam, tá? Então, a década de 30 já é marcada pelo primeiro golpe, que sucede o que já aconteceu com a República, né? A República veio de um golpe também. Mas aqui vamos ter o conceito de revolução aparecendo, né? Porque é o Vargas que vai, inclusive, olhar para trás e chamar todo esse projeto de poder que ele está vivenciando de República Velha, né? Então, é um movimento que consegue o seu lugar, que é impedir a posse de Júlio Prestes, o candidato paulista, e fazer de Vargas o representante, né, daquela mudança que eles estavam buscando, o representante da ideia, né, de alguém que vai arrumar a casa. E é justamente por isso que o Vargas assume, tá? Olha o conceito de governo provisório. É justamente porque o Vargas não é eleito, né? Ele assume nessa condição de transição entre um governo que estava vivendo ali seu período mais caótico com a proposta que o Vargas tinha elaborado, de um governo mais justo, de um governo sem todas aquelas falcatruas da política dos governadores, do qual ele fazia parte, só para lembrar. Gente, quero responder uma questão com vocês para que
a gente encerra essa primeira parte da aula de antecedentes e vocês caminhem para a próxima aula, já com exercício, já com demanda de como inicia a década de 30 com Getúlio Vargas. Olha, enunciado. Para a caracterização do processo político durante a Primeira República, tá? Utiliza-se com frequência a expressão política café com leite, essa que a gente acabou de citar. No entanto, os textos apresentam a seguinte ressalva à sua utilização, ou seja, existe aqui um ponto de atenção, tá? Ressalva significa ponto de atenção. Parece que essa política de café com leite não era tão simplista assim, né? Vamos entender. Texto 1. Até que ponto, a parte de posturas dos interesses diversos, as oligarquias, olham elas aqui, paulista e mineira, dominaram a cena política nacional na Primeira República. A união de ambas foi um traço fundamental, olha o mais aqui, ó, mas que não conta toda a história do período. A união foi feita com a preponderância de uma ou de outra das duas frações e com o tempo surgiram as discussões e um grande desacerto final. Então, parece que não era tão harmoniosa assim essa política do café com leite. Olha o texto 2. A imagem de um bem-sucedido acordo, né? Café com leite entre São Paulo e Minas, um acordo de alternância de presidência entre os dois estados, não passa, olha a resposta aqui, gente, não passa de uma idealização de um processo muito mais caótico e cheio de conflitos. Profundas divergências políticas colocavam-nos em um confronto por causa de diferentes graus ao envolvimento no comércio exterior. Então, olha aquele cenário que a gente acabou de falar, né? Da crise da Bolsa de Valores, o quanto que o mundo, né? O Brasil vai ser parte dessa crise também, que exportava muito café e o café estava em crise. Bom, você vai começar a entender por que que o Vargas queimou uma penca de café. Professor, observando as alternativas, eu percebi que os dois textos eles conversam diretamente com a ressalva que é apresentada na letra C. As disputas políticas do período contradiziam a suposta estabilidade da aliança entre mineiros e paulistas. Pois é, né? Olha a letra A, dando a entender que havia uma condição de não aliança, seria contraditória ao texto. Letra B, as divisões políticas internas de cada estado invalidavam o uso, não mesmo. Embora tivesse ali diversos conflitos, havia sim uma aliança, porém os textos sinalizam que ela era problemática. A letra D, né? A centralização do poder no Executivo Federal impedia a formação de alianças. Gente, de novo, sendo o contrário ao que a gente acabou de ler. Letra E, a diversificação da produção. Já começou mal, né? Nós éramos um país agroexportador e especificamente agrário, né? Dependendo do café, entraremos em crise também, junto com todos os países capitalistas. Ok, gente? Tudo bem? Tranquilo? Para a próxima aula, já vamos começar nos anos 30, de fato, né? Entendendo aqui um pouquinho mais sobre as competências e habilidades sobre Getúlio Vargas. Até a próxima aula, fera!